Bom, a gente está vivendo o princípio de um novo ano, de um novo tempo, de um novo ciclo. E de fato, nós iremos viver a nossa trajetória, passaremos por vários percalços, nós conquistaremos grandes coisas, seremos felizes em várias áreas, teremos decepções em outras. Mas existe uma coisa que a gente precisa preservar como cristão, como igreja, como discípulo, e realmente é o fervor do nosso coração, realmente é a chama do nosso coração, amém? Amém? Você está aqui? Diga glória a Deus. Então eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, vamos lá, vamos ler isso aqui todo mundo junto, 1, 2, 3, vamos lá? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, peraí, eles eram quantos? Qual era a quantidade? Então muitos dos seus discípulos disseram, o que eles disseram? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vamos agora para o versículo 66, do mesmo capítulo. 66, por favor. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, qual era a quantidade? Muitos dos seus discípulos voltaram, vamos lá, voltaram e deixaram de, uau! Sabe, cara, João 6 parece ser algo assim, extraordinário, por alguns motivos. O primeiro que você vai ver é milagres. O segundo é que você vai ver uma multidão indo atrás de Jesus. Isso é muito louco, cara. A Bíblia diz que em João 6, que uma multidão, lá no capítulo 6, versículo 24, uma multidão foi atrás de Jesus. Então parece que tudo está muito lindo. Tem milagres, multiplicação de pão, revelação da palavra, e as multidões indo atrás de Jesus. Até aí está tudo bem. Mas Jesus começa a analisar qual era o motivo que atraía a multidão. Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós. Jesus, ele sabe por que viemos aqui nessa noite. Jesus sabe por que estamos aqui nessa noite. Então Jesus, conhecendo a multidão, Jesus começa agora a trazer uma palavra muito clara sobre a intencionalidade do que ele veio fazer e qual era a intencionalidade do coração da multidão que dizia segui-lo. E no meio dessa multidão há também muitos discípulos, diga comigo, muitos discípulos. Então Jesus, ele era cercado, preste atenção, por 12 apóstolos, por muitos discípulos e por uma grande multidão. Então sempre haverá, aonde Cristo está, diga comigo, discípulos, diga comigo, multidão, diga comigo, os apóstolos. E Jesus agora, ele começa a dizer para eles, qual era a intenção da sua vinda ao mundo? Era entregar a sua vida. E Jesus começa a falar sobre o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu era ele próprio. Então ele está discorrendo sobre a sua vinda, o propósito da sua vinda. E Jesus começa a dizer que eles deveriam comer e beber dele. Sabe, aquela multidão de discípulos, eles começam a ficar um pouco chocados. E eles começam a ficar um pouco assim, sabe, transtornados. E eles começam a interpelar dentro do seu coração. Mas peraí, que negócio é esse? Eu pensei que era oba-oba, eu pensei que era festa por onde ele passava. Eu pensei que haveria cura por onde ele passasse sempre. Eu pensei que haveria multiplicação de pão, de peixes. Eu pensei que os cegos iam enxergar. Sabe, eu pensei que os aleijados iam andar. Eu pensava que ia acontecer, sabe, muitas festas, muitas maravilhas. Agora esse homem aí.
ele vem com uma palavra dura. Certa feita eu disse que o verdadeiro evangelho, ele não é conforto. O verdadeiro evangelho é confronto. E Jesus confronta a gente. Então a multidão está seguindo, a multidão está feliz, e Jesus acaba com a felicidade da multidão. E Jesus fala que se vocês querem ter vida, vocês devem comer da minha carne. Vocês devem comer do pão. Jesus, ele está trazendo uma revelação sobre a ceia, a comunhão que nós precisamos ter com Ele, para termos uma conexão verdadeira com o Pai. Você compreende, sim ou não? Então, os discípulos agora, eles pararam e começaram a fazer uma análise, sabe? E eles disseram, duro é essa palavra. Sabe que palavra difícil dele? Ah, cara, eu acho que eu não vou seguir mais esse homem, não. Ah, eu acho que eu não vou mais na igreja de Jesus. Não vou participar mais das reuniões de Cristo. Sabe, eu estou achando que ele está pegando um pouco pesado. Eu estou achando que ele está, sabe, um pouco exigente. Porque a gente vive um Jesus meio que natalino. Você já reparou isso? Um Jesus de oba-oba, um Jesus, sabe, bonzinho, que sempre está com um saquinho vermelho, cheio de presente. E ele está em toda reunião distribuindo presentes para nós. Mas não é assim de fato que acontece. O presente que Cristo tem para nós é a sua própria vida entregue em uma cruz. E a partir do momento que você nega a si mesmo, você também receberá como presente uma cruz. Mas pastor, essa palavra é dura. Cruz. Você está falando sobre morte. Você está falando sobre vida. Você está falando sobre negar a si mesmo. Sim. Era isso que Cristo estava mostrando para eles. E aí, quando a gente chega no versículo de número 66, muitos discípulos, a partir daquela hora, voltaram atrás. E o que eles fizeram? Deixaram de seguir. Bom, qual é o problema então? O problema não são os ateus que negam a grandeza de Deus. O problema não são as pessoas que têm uma religião ou uma ideia filosófica diferente daquilo que nós cremos e praticamos. O problema não são aqueles que tentam de toda forma perseguir, negligenciar o amor de Deus. Sabe qual é o problema? O problema somos nós, que nos aproximamos, mas não nos rendemos. Olha para cá. Vamos ler isso aqui, por favor. Muitos discípulos. Ele está um nível acima da multidão. Jesus o centro, os apóstolos, os discípulos e a multidão. Parece que há 3 linhas em volta de Cristo. Compreende? A primeira linha, os apóstolos, os 12. A segunda linha, os discípulos. Quem eram os discípulos? Aqueles que seguiam Jesus. Aqueles que iam aonde ele estava. Então, a multidão que está na terceira linha, podia olhar os discípulos e poderiam dizer assim, uau, esses caras é de fé. Eles estão indo atrás dele para onde ele vai. Talvez a multidão podia dizer assim, nossa, até um dia eu me tornar um discípulo, hein? Como que eles conseguem passar a noite com ele? Como que eles conseguem ficar tanto tempo aprendendo, sendo discipulado? Ah, se eu pudesse largar a minha vida, os meus afazeres, as minhas questões pessoais e me tornar um discípulo. Mas peraí, quem é que vai embora? Vou perguntar de novo. Quem é que vai embora? Discípulos. Por que os discípulos vão embora? Porque de fato eles se aproximaram, mas não se renderam. Quem é você aqui hoje? Alguém que simplesmente se aproxima? Ou alguém que se aproxima,
e se rende. O que é render? É se entregar. Você sabe o que nos falta? Perdão, sabe o que nos faltou em 2024? Se entregar mais. Em 2025 isso não pode faltar na nossa vida. Porque existe uma geração se levantando para tudo ou nada. Eu não sei se você faz parte dela, mas existe alguém sendo inflamado pelo fogo do Espírito que está aceso nesse lugar. Uma geração que vai querer percorrer becos, vielas e vales, inflamando uma geração e dizendo: eu encontrei ele, vem comigo que eu vou te levar para mais perto dele. E são pessoas que serão impactadas, influenciadas, e quando chegar eles também vão se render, e haverá braseiros incendiados em Patos de Minas, no estado de São Paulo, em Minas Gerais e no Brasil, uma igreja que se levanta apaixonada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh! Não canta isso não. Canta só se você tem convicção no coração. Canta só se você rende a Ele. E eu, levante a sua mão lá em cima e diga: me despedi dos meus pais, eu queimei. Tá tão embrasado que cantou de pé. Uma galera aí. Uau! Deixa eu te dizer uma coisa. Não imite só quem aproxima. Imite quem está rendido. Imite quem tem lágrimas. Imite quem se arrepende. Imite quem está disposto a construir um altar. Não imite aqueles que simplesmente dizem cristão. Não imite apenas aqueles que fizeram uma tatu com a cruz. Não imite aqueles que simplesmente pregaram um adesivo no seu carro, presente de Deus. Não imite aqueles que usam roupas, indumentárias religiosas e se apresentam ser grandes ícones da fé. Não imite esses. Mas observe se há alguém do seu lado em lágrimas, ferido, desesperado, apaixonado, rendido, entregue, capturado, prisioneiro de Jesus. Cara, no meio da multidão de discípulos, é até muito bom estar. Porque é uma galera massa, entendeu? Eles sabem até onde Jesus está, cara. Eles estão até dispostos, quem sabe, a entregar os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos, eles estão até dispostos a pegar o cesto de pães e peixes e distribuir para a multidão que está aqui, sabe, em volta. Mas peraí, Jesus não está te convidando para se aproximar. Jesus está te convidando para se render. Ele te convida para algo a mais. Ele te convida para um passo mais profundo. E por que a gente não rende? É meio difícil, sabe, do jeito que Jesus agora está falando para mim. Aí eu pensei que eu poderia fazer do meu jeito. Não pode. Enrolou. Porque eu pensei, sabe, pastor, porque depois que eu fizesse assim, eu ia ganhar créditos. Não. O crédito aqui não é nosso.
O crédito aqui é para ele. Ah, pastor, eu pensei que depois que eu fosse para a igreja, sabe, fizesse algumas penitências, deixasse de lado algumas coisas, eu pensei que eu ia ter uma moralzinha lá no céu. Não, você não tem. Não temos. Tudo pertence a ele. Tudo deve ser entregue a ele. Nós estávamos em oração aqui às 5 horas, e Deus nos levou para o entendimento que nós precisamos nos render a ele totalmente. Espírito, alma, corpo, o emocional, os nossos sonhos, as nossas intenções, os nossos projetos, tudo tem que estar 100% rendido a Jesus. Você pode fazer essa oração agora? Eu me rendo totalmente a Ti. Eu entrego tudo. Que esse ano, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, os meus projetos, as minhas ações, as minhas intenções, sejam tudo rendido ao Senhor. Por quê? Se você não tiver rendido, olha para mim. Primeiro dia que você for contrariado, você sabe o que você vai pensar? Acho que eu vou parar. Eu acho que eu vou embora. Eu acho que eu vou visitar outra igreja. Eu acho que eu vou para outro lugar, porque eu fiquei sabendo de um lugar novo que vai abrir. Cara, não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Não é sobre ambientes, é sobre um rei que se assenta no trono. Você compreende isso, sim ou não? Porque você pode vagar por vários lugares. Você pode participar dos grandes rodízios gospels do mundo. Você pode frequentar A, B, C, D, F, G, H e J de A a Z. Mas se de fato você não tiver rendido, você não vai suportar aquilo que Cristo tem como propósito existencial para a sua trajetória de vida. Sabe, o grande problema é que somos nós que achamos o evangelho bonito, que achamos a igreja bonita, que achamos o louvor bonito, que achamos a mensagem bonita, e a gente pensa assim: nossa, quarta-feira de novo tem culto, nossa, domingo tem reunião, uau, quinta-feira tem célula, fiquei sabendo que sexta agora é vigília, cara, eu quero ir, não, eu quero ir, beleza, não é sobre vir, cara, é sobre se render, mano. Você precisa se render a Ele nesse ano. Você quer ter seu coração em chamas? Você quer viver uma vida embrasada? Você quer viver uma vida conectada a Deus de segunda a segunda, inclusive feriado? Então se renda a Ele totalmente. Fala para o irmãozinho que está do lado, fala assim: se renda. Fala assim: para de resistir. Fala assim: você sabe o que tem que fazer. Fala: larga de ser durão. Pastor, e aí? E aí? E quando Jesus sabe que o nosso coraçãozinho está doido para vazar na braquiara? Jesus fica tristinho? Eu estava tristinho. Não. Ah, pastor, e se caso Jesus vê que eu estou meio desanimado, o que ele vai pensar? Eu acho que ele vai compadecer de mim. Porque afinal de contas eu sou um bom filho. Afinal de contas eu estou ajudando a igreja já tem muitos anos. Não é assim. Ai, pastor, e se eu fazer um charminho para o céu? Se eu der uma birra, será que vai cair alguma coisa do céu para mim? Não vai. Pastor, mas então, como é que fica esse negócio?
Mensagem de Jesus está um pouco pesada. Jesus está exigindo demais. Ele mandou eu negar a mim mesmo. Ele mandou eu tomar a minha cruz. Ele mandou eu amar a Deus sobre todas as coisas. Ele mandou eu amar o próximo. Ele mandou eu perdoar os meus inimigos. Espera aí, pastor. O que Jesus tem? Caso eu ache que está pesado, caso eu acho que eu tenho que ir para outro lugar, caso eu acho que está na hora de eu pendurar minha chuteira, caso eu acho que o meu lugar mais confortável é o banquinho da igreja. Peraí, pastor, peraí, me explica esse negócio. Ok, você está preparado? Versículo 67. Jesus então perguntou aos 12. 1, 2, 3, vamos lá? A pergunta para nós hoje de Jesus é o seguinte: e aí? Você quer continuar ou quer ir embora? A pergunta de Jesus para o Janser hoje, para o Manuel, para o Paulo, para o Fernando, para a Maria, é o seguinte: e aí? Você quer continuar ou você quer ir embora? Jesus não nos adula. Quem nos adula são bajuladores. Jesus não é bajulador. Jesus é Deus e Senhor. Se você o segue, Ele é Deus e Senhor. Se você não o segue, Ele é Deus e Senhor. Se você o ama, Ele é Deus e Senhor. Se você o critica, Ele é Deus e Senhor. E ponto final. Passarão céus e terra, mas Ele permanece entronizado para todo, sempre, de geração em geração. A Bíblia diz que o seu reino não tem fim. Você compreende isso? Mas aí Jesus vem e diz assim: ei, ele nos questiona, ele nos faz uma pergunta, ele agora traz uma indagação. Peraí, vocês querem ficar ou querem ir? Número 1, você não é obrigado a me seguir. Número 2, para me seguir é do meu jeito. É você que me segue, não eu que te sigo. Se você me segue, prepare-se, é você que me imita, não é eu que te imito. Então, se ele dá um passo aqui, é em sincronia. Já viu aquelas danças que muita gente está dançando junto? Todo mundo sincronizado? A cada movimento do primeiro, Jesus está na frente. E nós somos os seus seguidores, imitadores. Então nós seguimos os seus passos. Por quê? Porque Ele tem um destino. Deus é Deus de destino. Deus é Deus de destino. Ele não quer te obrigar a segui-lo. Ele não quer te obrigar a estar na igreja. Ele não quer te obrigar a estar na célula. Ele não quer te obrigar a levantar as mãos. Quando nós estamos adorando e de repente somos impulsionados aqui, os ministros, e de repente a gente diz: levanta sua mão, sabe, só vocês. Nós estamos apenas ativando você, porque nós não queremos criar algo robotizado. Uma adoração, ela deve fluir, sabe, de forma racional, intencional, sabe, de dentro do nosso coração para fora. Não algo robótico, sabe? Não porque a gente está vendo alguém bater palma, chorar porque eu vou, mas é porque eu também estou dentro do ambiente da glória e eu estou sendo tocado pelo ambiente da glória. Você compreende isso, sim ou não? Mas aí Jesus vem e nos pergunta: o que você quer? Porque passou-se um ano, há poucos dias nós viramos a página de um ano, e talvez de fato nós não seguimos Jesus como deveria. Talvez de fato nós não amamos Jesus como Ele deveria ser amado. Talvez nós não honramos Jesus como Ele deveria ser honrado. E agora entramos num novo ciclo e temos a chance de fazer tudo diferente. Temos a oportunidade de fazer diferente. Mas se você quiser ir embora, Jesus nunca vai te segurar. Jesus não vai atrás de quem vai embora. Jesus vai atrás de ovelha que se perde. Perder é diferente. É totalmente diferente. Será que nós iremos permanecer?
Porque da mesma forma que Jesus nos interpela com um questionamento, Ele também espera uma resposta. Qual é a nossa resposta hoje? Não é sobre religião, não é sobre morar em uma igreja, não é sobre isso, mas é sobre se render a Ele. E isso de fato é o mais importante em toda a nossa existência. Versículo 68. Então Pedro, dos 12, dá uma resposta, também fazendo uma pergunta. Pedrão era doido da cabeça. Ele pergunta: espera aí, para onde nós vamos? Responde aí, Jesus. Você sabe o que Pedro está dizendo? O Senhor sabe que nós não temos para onde ir. O Senhor sabe que o Senhor nos capturou. O Senhor sabe que nós deixamos tudo para te seguir. O Senhor sabe que o Senhor é o começo e o fim da nossa vida. O Senhor sabe que nós te aceitamos verdadeiramente. A multidão foi, os discípulos foram, mas nós estamos aqui. E Pedro está dando uma resposta para Jesus, cara. E Pedro diz: sabe por que a gente está aqui? Sabe por que a gente permanece? Porque somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Lá fora pode ser bonito, mas não tem palavra de vida. Lá fora pode ser algo espetacular, mas não tem palavra de vida. A palavra de vida somente vem do Senhor. Meu Deus do céu! Ei! Eu não tenho. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho. Oh! Chega, babá. Eita! Uma geração que permanece. É isso que Deus está ferindo no nosso coração hoje. Uma geração que vai permanecer. Você precisa permanecer. Você vai ter que suportar tudo. Você vai ter que segurar de todo jeito, irmão. Eu não vou embora não. Eu vou permanecer nesse lugar. Eu vou segurar esse negócio até o fim. Porque somente Ele tem as palavras de vida. Está chegando um tempo que essa frieza que há de aumentar será sucumbida pelo fogo daqueles que levantarão um altar. Sabe, é bíblico. O amor vai esfriar de muitos, mas também é bíblico que Ele vai inundar a terra com a sua glória e o seu poder. Dia 8, eu tive uma visão. Eu sei que eu estava em uma aeronave voando e sobrevoava um lugar muito bonito, com muito verde. E eu dizia: eu não estou no Brasil. E eu comecei a olhar os lugares e tentava identificar, mas eu não conseguia. E eu comecei a ver umas casas muito lindas. E eu disse: uau, eu estou indo para a Europa. E eu ficava olhando, porque o avião começou a sobrevoar mais baixo. Ele estava já para aterrissar. E eu desci em um mega aeroporto. E eu com a malinha, sabe, andando no aeroporto e pensando: para onde que eu vou?
o que eu vim fazer? E nisso veio um rapaz muito simpático e me abraçou e disse: estávamos te esperando. Eu disse: aonde que eu estou? Ele disse: você está na Dinamarca. Eu: uau, Dinamarca. E ele me colocou num carro e nós começamos a andar por umas ruas. E de repente eu cheguei num lugar. Era tipo uma capela, sabe, tipo um formato de uma igrejinha. E quando eu entrei, havia umas 20 pessoas dentro. E eu entrei sem saber. E quando eu estava em pé, todos ficaram em pé. E fizeram um círculo à minha volta. E eles olharam para mim com coisa assim: vamos? Vai? E de repente eu: uau! Eu sei porque eu vim. Eu vim para liberar o Espírito Santo sobre eles. E eu comecei a orar: receba o Espírito Santo. E gente foi caindo, Luiz, cheio de Deus. E eu via crianças começando a flutuar com a glória. E eu começava a chorar, cara. E eu via senhoras de cabelo branquinho, tomada, sabe? E elas já levantavam profética. E elas colocavam a mão na cabeça de alguém lá. E o fogo se alastrou. Quando eu olhei para fora, Luiz, havia uma multidão, Pedro, na janela olhando, sedento. E eu queria que alguém abrisse a porta, porque eu sabia que eles queriam aquilo que nós estávamos vivendo dentro. E eu estava tomado pela glória. Mas na minha mente, Rafa, comecei a pensar: uau, eu tenho que voltar depressa para o Brasil, eu tenho que ir embora depressa, porque eu tenho que testemunhar isso. Eu quero falar para o Brasil, eu quero falar para Galileu, que existem nações lá fora, almejando aquilo que a gente carrega aqui dentro. Eu ficava louco para vir embora, para dizer: gente, o fogo que queima aqui dentro, está sendo desejado lá fora, então não desperdice a chama que Ele acendeu no nosso meio. Eu ficava louco para vir embora, e de repente quando eu pegava a mala, chegava mais 5, chegava mais 10 e falava assim: não está na hora de você ir embora, libera mais, libera mais. E eu pensava, eu olhava para um lado, eu falava: gente, eu já estou aqui o dia todo. E eles falavam assim: aguenta mais 5 horas, aguenta mais 8 horas, libera mais sobre nós. E uma densa nuvem de glória desceu sobre nós. Quando eu acordei, o Espírito diz: está chegando um tempo aonde os famintos vão clamar por mais da minha presença, e aqueles que estão embrasados vão percorrer a terra e vão transferir o fogo. Será que é você? Será que é eu? Será que é Galileu? Será que essa geração de crianças? Está chegando o tempo. Se prepare, porque existe alguém clamando por mais de Deus.